Conexões do Underground. Conexões Underground. Conexões Underground. Conexões do Underground. Conexões Underground. Conexões Underground. Conexões do Underground. Conexões Underground. Conexões Underground. Conexão Underground. Conexões do Underground. Conexões Underground. Conexões Underground. Conexões Underground. Conexões do Underground. Chegamos! Que saudade que eu estava de estar aqui ao vivo com vocês, trocando essa ideia, conhecendo mais uma banda do cenário underground brasileiro, né? Peço desculpa aí, né? Tive que me ausentar por muitos motivos, né? Mas estamos aqui de volta para falar de cenário underground brasileiro. Já conhece o trabalho? Curte nosso trabalho? Gratidão, viu? Fica por aqui que a gente vai falar muito sobre música. Quero agradecer o Fred, que tá sempre aqui na contenção, me ajudando a fazer esse rolê acontecer. Agradecer as lojas Marianas, nossa parceiraça que vem me ajudando a fazer esse rolê cada dia melhorar mais, né? Cada dia ter mais qualidade aqui, trazer para vocês aqui um pouco do que a gente consome, né? É muita música autoral brasileira. Lembrando que tem Conexões do Underground na rádio Overrocks toda segunda-feira, 8h30 da noite, viu, galera? Também tem muito Conexões do Underground no YouTube. Corre lá, conhece nosso trabalho por lá também. Muita banda boa já passou por aqui, já trocou ideia com a gente. E vale a pena vocês conhecerem também o trabalho por lá. Bora! Vamos conhecer mais uma banda? Foram lá, sacaram quem vai estar aqui essa noite? Vem chegando, vem me dizendo de onde vocês estão. Como está a cena autoral aí na cidade de vocês? Me conta. Tem banda trabalhando aí? Tem banda correndo no corre? Conta pra mim, tá tendo festa, tá tendo rolê? Como que tá a cena autoral na cidade de vocês? Quero saber, viu, galera? Quero pedir desculpa pra banda de Centra, a gente tá atrasado com o vídeo deles no YouTube. Amanhã sai, prometo. Foi uma live incrível, foi impressionante, a gente curtiu muito bate-papo e vai estar disponível amanhã no YouTube, prometo, viu, galera? Então vem chegando, quero salve, quero saber como vocês estão, como tá a semana de vocês, como vocês passaram esse tempo sem falar comigo, sem trazer aqui pra vocês, sem trocar essa ideia. Tava com saudade, vocês ficaram com saudade? Conta pra mim. Tá tendo treta? Ah, não, gente, sempre tem, né? Vou tentar conexões com eles aqui, vamos ver se eles já estão online aqui pra gente tentar aqui trocar essa ideia, né? Quero conhecer um pouco mais do trabalho deles, Eu achei que os meninos estão fazendo um trabalho impecável, muito limpo, muito honesto. Vale a pena a gente conhecer um pouco mais da história deles, como tudo começou, o que eles estão aprontando, o que eles pretendem aprontar. E aí, boa noite. Salve, salve, galera. Tudo certinho? Tudo ótimo. Me ouve bem aí? Perfeitamente. E vocês, galera? Dá um salve aqui nos comentários, deixa a gente saber se vocês estão ouvindo legal. Gratidão, viu, por aceitar o nosso convite aqui. Imagina, eu que agradeço o espaço aí para as bandas autorais. Qualquer ajuda é sempre bem-vinda, né? Então, quem é de banda autoral sabe o corre, sabe o sacrifício que é conseguir levar o trabalho adiante, né? É isso aí, aproveita que você chegou chegando e se apresenta aí, diz pra galera quem tu és. Bom, eu sou o Fábio Trovão, sou guitarrista e fundador da banda Mankind, aqui do Rio de Janeiro, e estamos aí. Vamos começar do começo, como tudo começou, quando você resolveu, você primeiro de tudo, assim, quando você resolveu que era a música a sua vida, assim, que você curtia e era isso que você queria fazer. Faz tempo, lá no século passado, lá em 1983, quando o Kiss veio no Brasil a primeira vez, eu tinha 5 para 6 anos de idade, e aí eu fiquei alucinado com aquele espetáculo, né? Que não era só uma questão de música, né? O espetáculo visual e tudo. E aí, desde então, que eu comecei a me interessar por música. E aí, o tempo foi passando, fui ficando mais velho, fui começando a me interessar pelos instrumentos. Por volta dos 12 anos, assim, que eu comecei a estudar um pouco mais afinco, né, a guitarra, e aí fui embora.
E Estou aí até banda, hoje. qu- quando você resolveu ter banda? Falar, não, agora eu vou ter banda. Uhum. Banda começou na minha vida assim, por volta dos 16, 17 anos. E a primeira banda assim, mais séria que eu tive foi ali pelo volta dos 17, 18 anos. Foi assim, uma banda que misturava covers e algumas músicas autorais também. Inclusive, o, o guitarrista dessa banda tinha sido meu professor de guitarra. E aí eu entrei, acabei entrando na banda, a gente tocava música. Foi uma época que o rock estava bombando bastante, né, ali no início dos anos 90, e aí foi bem legal. E aí, desde então, eu não parei mais. A Melancholy, que é a minha banda atual, deve ser mais ou menos a minha quinta ou sexta banda. O que que você sente que mudou de lá pra cá? Você que pegou, assim, vamos dizer assim, os melhores momentos, talvez, do rock, assim. Eu acredito que tenha sido, né, os melhores momentos. O que que você acha que mudou desde então? Ah, cara, acho que a relação com a música mudou. Não só com o rock, né, mas com a música em geral. Essa questão de internet, de streaming. Hoje, o consumo de música é a varejo, né? Não é mais no atacado, né? Quando eu era moleque, a gente consumia álbuns, né? Então, era, a gente aguardava ansiosamente o álbum chegar aqui no Brasil. Às vezes não chegava, às vezes a gente tinha que encomendar, tinha que ter algum parente que viajasse, trouxesse de fora. E aí a gente consumia aquele álbum, né? A capa, as letras, o encarte, a sequência das músicas. Hoje em dia, os jovens, principalmente, né, consomem a música a varejo. É uma música de uma banda aqui, outra música de uma banda ali. Ah, gostei dessa música. Hoje em dia, ninguém mais consome álbum. E eu sinto muita falta disso. E com o público, você acha que o relacionamento do público com a banda, porque assim, a gente percebe que a forma de consumo mudou, né? Mas também estreitou bastante, né, o público com, com as bandas, assim. A gente consegue ter uma conexão mais direta com os nossos ídolos, com os caras que a gente curte, assim, né? Sim, eu acho que na vida, né? Eu escutei alguém uma vez falar que a internet aproximou quem estava longe e afastou quem estava perto, né? Hoje em dia a gente tem contato com gente do mundo inteiro e às vezes os nossos aqui, né, que estão aqui do nosso lado, a gente acaba negligenciando um pouco. Com os músicos, com a relação do artista com o público, acho que ficou mais ou menos a mesma coisa, né? Aproximou mais é, a relação pessoal do fã com o músico, mas a relação com a música, eu acho que tem um pouco a ver com o que eu falei anteriormente, né? É uma relação mais individualista, né? Mas, com certeza, a relação do artista com o público está muito mais próxima. Hoje em dia, você consegue trocar ideia com ídolos seus, de bandas até grandes e tal. Tem muitos músicos de bandas importantes que têm uma atividade grande nas redes sociais e acaba você tendo a oportunidade até de trocar uma ideia com esses caras. E aí aproximou bastante. Da a gente sente essa aproximação, isso é bom, né? Eu acho que para o Sim, público, isso é. Eu, como público aqui, como fã, porque aqui a gente está nessa ponta, né? Aqui a gente fala de música assim, puxando um pouco mais pro lado da alma. A gente vem sim, aqui conhecer um pouco mais da personalidade de vocês que compõem a banda, né? Inclusive, galera, quem não conhece o som. Depois, assim que acabar a live, eu vou deixar o link aí nos stories, então vocês correm lá para sacar tudo que a gente vai falar aqui, para vocês não ficarem boiando tudo aqui, toda essa emoção, toda essa história. Depois vocês vão lá e conferem o trabalho dos meninos, tá bom? A live vai rolar segunda-feira, 8h30 da noite, na Overrocks, é. Quero todo mundo lá, porque lá a gente vai colocar o som também para tocar. E depois a live vai estar disponível no YouTube. É essa a ideia aqui, né? Fazer essas conexões aqui. E te deixaram sozinho aqui no fogo, os meninos correram, se esconderam, não quiseram me encarar aqui, é isso? um está na faculdade, que é o Vitor, nosso vocalista, não conseguiu chegar a tempo. O outro está preso no trânsito, que é o Renan, o baixista, desculpa, o baterista.
E o baixista está numa data especial, hoje é aniversário de namoro dele. O baixista que é o meu membro preferido da banda, né? Que gracinha, os meninos conseguiram fugir aqui, mas eu vou ser boazinha aqui, prometo. A gente não vai falar mal deles aqui, Forma a gente vai se alguma. segurar. Mas conta como tudo começou entre vocês ali, como vocês se conheceram, como nasceu a banda, como tudo surgiu para vocês. Bom, essa formação atual da banda já é a versão 4.0. A gente vai até mudando o nome do grupo do WhatsApp, cada vez que muda a formação da banda. A banda começou lá em 2018, né? Eu tinha uma banda, eu estava montando, né? Estava no início de um projeto de uma banda cover com os amigos, e o Vitor era o vocalista dessa banda, que acabou não indo à frente, a banda parou. E aí eu chamei o Vitor, pô, cara, tem umas músicas aqui, vamos tentar começar um projeto autoral? Aí ele topou, e aí a gente começou a procurar outros membros. Na época a gente fechou com o Bruno Ferreira, baterista, e o Renato Cross, o baixista, foram os primeiros. E aí essa foi a primeira formação da banda. E a gente já começou, ainda bem, com a barra lá em cima, né? Que o nosso segundo show já foi abrir o show do Dr. Sino aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente começou já fazendo bastante show e shows importantes. E aí a gente começou a projetar o primeiro trabalho, que seria um EP. E a gente começou a gravar, a gente fez crowdfunding e tudo. Começamos a gravar e chegou a pandemia, bem no meio das gravações. E aí a gente teve que parar, fazer uma correção de rota aí. E é o que seria o primeiro EP, a gente acabou lançando single, as músicas separadas, que a gente ia lá, terminava uma música, ia lá no estúdio, um de cada vez, não podia aglomerar e tal. E a gente foi fazendo assim. E a pandemia também trouxe a necessidade da primeira mudança na banda. O Bruno e o Renato, baixista e baterista, saíram. E aí, nesse meio tempo, eu fiz um trabalho solo que eu conheci o baterista, o Renan, que é o que está atualmente na banda. E aí foi a minha primeira escolha, né, mais natural para substituir. O Renan entrou na banda, ficamos um tempo procurando o baixista. O baixista é sempre um problema, né? Não, não vai ser mais. E aí entrou o Gustavo, depois o Gustavo saiu, entrou o Theo, e a gente começou o projeto do novo álbum. E isso já final de 2024, já planejando para lançar agora em 2025. E aí nós começamos as gravações em novembro, e agora, 26 de abril, a gente lançou o álbum, que é o Hidden Side of Me, está lá no Spotify, convido o pessoal lá a conhecer. E aí, nesse processo, a gente perdeu mais um baixista, e aí agora o novo baixista chama-se Rafael Trovão. E o sobrenome não é coincidência, porque é o meu filho. Ai, que gracinha. Eu já ia perguntar isso, já não é coincidência, né? E eu já ia perguntar como que é a conexão entre vocês, mas agora tendo filho na banda, fala pra mim como tá sendo isso pra você, como pai, como artista, como músico. Que orgulho, hein? Nossa, orgulho gigante, orgulho enorme. Ele tem 18 anos, é a primeira banda séria dele. Já teve outras bandas com os Que amigos e gracinha. tal, mas uma banda séria é a primeira vez. Ele estreou no sábado passado. Cara, nem parecia que era o primeiro show dele na banda. Dominou o palco, dominou o instrumento, presença de palco, tudo perfeito. E a minha preocupação é sempre essa, né? De separar a relação pai-filho e a relação membro de banda. Tanto para mim quanto para ele, né? Que a gente sempre deixou E claro que, é possível? Vocês conseguem? olha, até por enquanto tá assim, tá dando para diferenciar bem. A capacidade musical dele fala por ele, né? Ele toca baixo
absurdamente bem, é o principal instrumento dele, mas ele toca guitarra muito bem, sabe tocar bateria também. Então, ele, assim, ele está se dedicando muito à música, então qualquer dúvida que poderia haver com relação a ele estar na banda só por ser meu filho, primeira vez que alguém vê ele tocar já se dissipa. Os outros membros da banda, né, pensam da mesma forma, né? Tanto que eles, uma entrevista que a gente deu há umas 2 semanas atrás, eles mesmos falaram, não, se não fosse, se a gente não soubesse da capacidade dele, a gente não, de momento algum deixaria essa situação acontecer. Então, assim, eu tento deixar ele o mais à vontade possível como membro da banda, no sentido de dar opiniões, de chamar a atenção do que ele achar errado e sugerir coisas novas, e sugerir, enfim. E eu também segurar a minha onda no sentido de não dar ordens ou coisa do tipo, como esquecer um pouco que ele é meu filho. Eu imagino, mas no mais deve ser maravilhoso, deve ser. Vocês são parecidos nos gostos musicais, assim, não só com o filhão, mas também com os outros integrantes, ou vocês são muito diferentes, assim? O que vocês ouvem no geral? Na verdade, nós temos algumas coisas que construem, né? Chegam, todo mundo gosta ao mesmo tempo, e só que cada um também tem outras coisas, né? Outros gostos, e que eu acho que é o que dá um colorido especial na nossa música, né? Por exemplo, na nossa música nova, a música de trabalho Hidden Side of Me, o Renan, nosso baterista, trouxe um monte de percussão brasileira, influência de percussão afrodescendente, enfim. Porque ele também é percussionista, ritmista de escola de samba, além de baterista de metal. Então, o nosso vocalista, ele gosta de várias outras bandas, gosta de coisas mais pop também. Eu sou super eclético dentro do rock, assim, né? Eu gosto desde do pop rock, Tears for Fears, até o thrash metal, de Testament, de Exodus, Megadeth. Então, isso é legal que a gente tem uma base, né, de coisas que a gente gosta juntos. Sabotage, Rush, Iron Maiden, Metallica, Megadeth, são bandas que todos gostam. E aí cada um traz mais alguma coisa diferente. E todo mundo participa das criações, assim, todo mundo dá palpite, todo mundo fala, como que funciona na parte de criação, assim. Então, no primeiro trabalho, eu já tinha as músicas todas prontas que eu fiz. E agora, nesse segundo trabalho, foi que realmente a gente começou a compor como banda, né? E assim, tinha liberdade, todo mundo tinha total liberdade de dar opiniões, tudo. Normalmente, as músicas começavam. Minha esposa está aqui fazendo gracinhas para me deixar sem graça. Está toda orgulhosa do filhão também. Olha, imagino, imagino. E tem certeza que muito desse corre aí é as esposas que seguram a onda aí, porque vida de músico brasileiro não é uma coisa muito fácil, né? Então, um salve para as esposas de músicos aí da banda e no geral, porque eu sei que as minas aí, ó, as manas, têm que ser guerreiras. Eu agradeço todos os dias a minha esposa, a Aline, que pô, me ajuda bastante, não só de segurar a onda, né, sabe, lidar com. Estou fora ensaiando e tal, mas ela está sempre nos shows, ela me ajuda nas divulgações, ajuda nas redes sociais, ajuda nos dias de shows, ela ajuda pra caramba na logística, tudo. Então, assim, ela é praticamente o quinto membro da banda. Gracinha, eu tenho certeza. Parabéns aí pela banda, pela esposa, porque é um corre danado, né? Não tem jeito. Eu sei como é, eu sei que é
que é difícil, né? Não deu ainda para ficar rico nesse corre, né? A gente espera que um dia vocês consigam, porque qualidade de música para isso vocês têm, mas estamos no Brasil e aqui a gente encontra muita dificuldade, né? Nunca paguei um boleto com dinheiro de música. Eu acredito, na verdade, você deve ter tirado dinheiro de boleto para investir na música aí, num concerto de algum instrumento, para um ensaio, para a logística de algum evento. Eu tenho certeza que você fez ao contrário, deixou alguns boletos aí de lado para investir nessa paixão. Porque música é paixão, né? Fala para nós, assim, como artista, como músico, para meter a cara num estilo, numa cidade, num país, numa cidade. Já já a gente vai falar disso, como que tá aí a cena no Rio de Janeiro. Mas a gente é meio na contramão do que realmente a grande massa curte, né? É por amor, é por paixão, né? Não tem outro motivo. E se não for por isso, não vai ser. Se não for por isso, não vai ser de jeito nenhum. E se a galera que compõe, né, as bandas autorais, não tiverem essa paixão, não batalharem, não desistirem, o rock vai acabar, né? Porque a gente não vai ter o Iron Maiden para sempre, a gente não vai ter o Metallica para sempre, a gente não vai ter essas bandas aí que todo mundo gosta para sempre. Algum dia o tempo vai chegar para todos, né? E se não houver renovação, se não houver reposição, o que vai ser da gente daqui a uns 20, 30 anos, né? É verdade, né? Existe essa sensação, né, de que tá cada dia menos, cada dia mais fraco, ou cada dia estamos deixando aí de existir aos pouquinhos. Eu acredito que dentro da internet, dos algoritmos, ainda é muito necessário que falamos assim juntos, né? Por isso eu peço para a galera depois aqui, comentem as lives aqui que a gente faz, vai lá no Insta da banda, curte a banda, segue a banda, né? Deixa comentário. Essa forma de engajamento é necessário não só para a banda, não só aqui para o meu rolê, mas para o nicho todo no geral, né? A gente precisa falar de autoral brasileiro para que isso seja visto também pelo algoritmo aí. A gente enfrenta barreiras para ter alcance, né? É complicado. Com certeza. E assim, na internet está tudo aí pra gente, né, cara? É só chegar e consumir. Não tem dificuldade nenhuma. Você vai lá, clica, acha a banda que você gosta, acha o tipo de música que você gosta, o algoritmo vai te sugerir também. Enfim, tá tudo ali muito fácil, né? Então não tem o que reclamar. Custa R$ 0 você ir lá e ouvir uma banda nova, né? No Spotify ou no Instagram. Eu tenho a sensação, e aqui é só uma opinião minha, eu vou te perguntar isso como curiosidade. Deu agora aqui na minha cabeça, qualquer coisa vocês metem o pau aí nos comentários, me cancelem aqui. Mas é uma curiosidade. Eu tenho uma sensação de que o grande público do nosso nicho, a grande maioria é público banda, banda público. Tipo assim, a grande maioria se envolve com bandas também, né? Então deveria ser uma conexão, uma junção, um fortalecimento muito maior, mas dá a impressão que por todo mundo ser envolvido nesse meio com música de alguma forma, ainda existe muita competição. Ainda é sobre isso que estamos falando, será? A competição, acho que está diminuindo um pouco, porque, principalmente aqui no Rio, está rolando uma polarização muito grande entre as bandas autorais e as bandas covers, né? Então, as bandas autorais, acho que finalmente perceberam que precisam se ajudar. Então, quando um cresce, quando um estoura, quando um, né, chega muda de prateleira, todos os outros vão se beneficiar disso também. Então, eu vejo um movimento, principalmente aqui no Rio de Janeiro, de muita união das bandas autorais atualmente. Há um tempo atrás, realmente existia essa competição e uma banda queria ser melhor do que a outra, uma banda queria ter mais público que a outra. Hoje em dia, a gente quer que todo mundo cresça junto. Perceba esse tipo de movimento, né? E o público, né, aqui no Rio de Janeiro está muito segmentado entre essas questões de bandas covers, eventos covers e eventos
autorais. Então, tem muito isso sim que você falou, de músico assiste músico, músico prestigiando músico. A gente percebe isso. E acho que por ter, assim, vamos dizer assim, conhecimento e propriedade para a dificuldade toda desse rolê, é que eu acredito que talvez um pouco demorado, mas, enfim, estamos ganhando, vamos dizer, consciência, né, dessa necessidade de apoio mútuo, de estar lá apoiando o trabalho do amigo. Sim, a grande maioria desse público eu percebo que é banda, é músico falando com músico. Eu venho aqui quebrar um pouco disso, né? Porque eu venho aqui pelo lado de funk, eu saio dos Obrigado. termos técnicos da música para falar de amor, de paixão, para falar desse corre todo, que eu sei, e da personalidade que compõe vocês, né? Eu acho que essa é a grande vantagem da internet, a gente conseguir alcançar o trabalho de vocês, mas conhecer também as pessoas que estão por detrás desse trabalho, né? Eu acho isso, na minha concepção de fã, né, algo fantástico. Porém, eu sempre caio numa pergunta ao falar disso e quero saber a sua opinião. Porque com a internet a gente consegue explorar mais essa questão da personalidade do artista. E cada vez mais a gente consegue ver suas obras e também a sua personalidade. Para você, dá para separar a obra do artista ou não? Você já deixou de curtir alguma banda ou algum cara em específico porque talvez alguma atitude dele não tenha te agradado fora dos palcos como pessoa, ou não? Para você, dá para separar a obra do artista numa boa? Olha, vou te dizer que da pandemia para cá isso se tornou um debate importante, né? Tem várias bandas aí, vários artistas aí sendo cancelados, enfim. Eu, pessoalmente, dependendo da situação, eu tenho dificuldade, sim, de separar o artista a pessoa, né, da obra, né? Posso citar aí, por exemplo, o caso do Pantera e do Eric Clapton, que eram músicos que eu sempre adorei e hoje em dia, assim, eu ainda tenho CDs, ainda tenho, não me desfiz de nada, mas eu tenho dificuldade de, de sentar e ouvir como eu ouvia antigamente, né? A questão da racial lá com Pantera, a questão antivacina das besteiras que o Eric Clapton andou falando. Então, assim, são dois exemplos pessoais meus, sabe? Mas tem muita coisa acontecendo nesse campo aí e é um assunto super polêmico. E dependendo do teor da besteira, né, entre aspas, que o artista faz ou fala, eu tenho dificuldade de separar, assim. Compreendo aqui. A galera da Som Descar, banda que já saiu aqui com a gente, tem Pô, rolê meu deles grande lá. amigo Rubem, cara, um cara sensacional, adoro esse moleque. E a banda Fantástico. é muito boa. Já saíram com a gente, falaram muito aqui, corre lá, depois para vocês conferirem. Eles estão dizendo aqui, o Pantera tá ruim de aguentar mesmo, tá, né? Tá difícil. Tem coisa que a gente tenta, como você falou, tem coisa que a gente tenta relevar, né? Porque a gente sabe que ali por detrás do som, às vezes é engraçado porque a gente escuta o som, a gente se identifica tanto e que a gente fica achando que o artista é exatamente tudo aquilo que ele tá Uhum. vivendo ali, cantando ali. Eu, particularmente, já me desapontei com caras que cantavam uma certa humildade e depois lá nos palcos, no ao vivo, não era bem humilde assim, ou tão Uhum. humilde quanto o seu som pregava. Então a gente se desaponta assim com o comportamento. Não, a gente não o headbanger brasileiro, ele tem a mania de ir nas redes sociais e meter muito pau naquilo que ele não gosta, né? Uhum. Naquilo que ele critica. Ele tem dificuldade de falar daquilo que ele gosta. A gente evita de vir aqui falar mal, a gente prefere trazer bandas assim como a de vocês, que vale a pena a gente falar, né? E não
se desgastar falando mal, mas os headbangers não perdoam, viu, Não galera? perdoa. Tomem cuidado com as redes sociais, a galera cancela mesmo. Então, acho que hoje em dia a gente tem que se policiar um pouco mais, aprender a respeitar. Eu sei que muita coisa eu também acho que é mimimi, mas muita coisa não, né, galera? Talvez a gente esteja se reaprendendo a conviver, né? Porque a geração de hoje está um pouquinho mais complicada, né, galera? Está um pouquinho mais exigente. E dentro do nosso nicho, que sempre foi um nicho que aí pregou liberdade, né, uma certa rebeldia, cada vez mais assim a gente sente uma sensação de conservadorismo, de politicamente correto. O que você acha do rock e do politicamente correto? Cara, eu não consigo, não consigo, meus neurônios não conseguem entender, conceber, achar alguma ligação entre o rock e o conservadorismo. O rock surgiu para quebrar barreiras, o rock surgiu para contestar as coisas, o rock contestador, o rock sempre foi o underdog da sociedade. Então, assim, em 2025, você vê roqueiros, até de certa idade, né, pregando conservadorismo, é tão é difícil de você compreender onde foi que isso aconteceu, onde foi que aconteceu essa mudança genética aí, porque é difícil, cara, é difícil. Não combina, não tem nada a ver rock, principalmente o heavy metal, com conservadorismo. É isso aí. E talvez seja isso também que hoje a gente precisa. O rock sempre representou isso na juventude, né? A gente precisa entender que a gente não pode, a gente tem que abraçar os nossos jovens com a mesma revolta, intensidade que os jovens têm. Quando a gente traz uns jovens, que nem você tem o seu filho de 18 anos, aí deve ser um orgulho, né? Eu tenho sobrinhos aqui e como eu tento, eu faço de tudo aqui, né, para trazer eles para perto aqui, né, mas eles têm vontade própria e às vezes consomem aquele estilo musical que a gente não gosta muito, não concorda muito, e é o que a gente mais vê. Por que você acha que os jovens se afastaram um pouco do rock? Não sei. O rock, historicamente, ainda é um estilo muito jovem, né? Se você for comparar o rock com blues, com a música clássica e com outras coisas, o rock tem 75 anos de idade, né? Então, num contexto histórico, o rock ainda é uma música muito jovem. E os roqueiros originais, os roqueiros lá que começaram tudo, estão agora chegando na velhice, na idade, né, numa idade mais avançada. E eu acho que falta um pouco conversar mais a língua do jovem, a língua do jovem no sentido de renovar o público, renovar as bandas, renovar toda a cena, né? Para não deixar isso morrer. E independente dos outros estilos musicais, meu filho sempre foi criado. Eu nunca forcei ele a gostar de rock. Eu nunca precisei chegar para ele e falar: olha só, você só vai ouvir rock. Só que ele. Nem tem como, né? Nem tem como. Ele entrava no carro, estava ouvindo rock. Ele entrava em casa, estava tocando, estava vendo. Ele ia aos shows comigo. Foi exposto ao rock a ponto dele se identificar, curtir e seguir. Eu acho que falta isso. Falta os roqueiros de hoje, os roqueiros mais velhos, proporcionarem oportunidades aos jovens de serem expostos ao rock. E esse gosto ser adquirido naturalmente. Porque para o jovem, a gente sabe, nada que é imposto funciona. Verdade. E com nós foi assim, né? Foi naturalmente, né? Mas a gente tinha exemplos, a gente tinha onde consumir, a gente ligava a TV, a gente estava exposto ao rock com mais facilidade, né? Hoje em dia parece que ele está, pelo menos nas grandes mídias aí, ele está um pouco abafado, né? Por isso que a gente precisa fazer barulho na internet, falar do autoral brasileiro, a gente precisa se apoiar nas redes sociais aí, para que o nosso nicho
lixo seja ouvido, Com principalmente certeza. no algoritmo, porque hoje em dia é o que pega mais, é a internet, né? Exatamente. O algoritmo está mandando no mundo atualmente, né? É isso daí. É bem por aí, galera. Lembrando que depois que a live acabar aqui, eu vou deixar o link aqui do trabalho dos meninos. Corre lá, confere, se inscreva, curte lá, segue os meninos no Instagram, curte tudo que eles tiverem lá, dá essa moral, porque é importante mesmo. Além de vocês entenderem de tudo que a gente está falando aqui, de toda a intensidade. As músicas são profundas, é aquele heavy metal que mexe com o coração. Heavy metal brasileiro, cena autoral brasileira. Que orgulho, viu? Fala pra mim da onde vem tanta inspiração? O nome da banda, por exemplo. É, tem aqui as minhas, vamos dizer assim, aqui as minhas imaginações sobre o real motivo, mas quero ouvir aí com as suas próprias palavras tudo o que você pode contar para nós dessa escolha. Vamos lá. Mankind, essa palavra, né, a primeira vez que eu vi, ela é o título de uma música do Metallica, do álbum Hardwired to Self-Destruction. E aí, no início, as pessoas da perguntavam, é tributo ao Metallica? Não, na verdade, eu gostei da palavra, que é um trocadilho que eu acho que tem muito a ver com os nossos dias de hoje, né? Que mankind significa raça humana. Mas a palavra kind também significa gentil, gentileza, bondade. E aí eles meteram esse unkind, né, aí no meio, no sentido de que está faltando isso na raça humana, né? Está faltando um pouco de nós está faltando muita gentileza, bondade e, e compaixão uns com os outros. Então, por isso que eu escolhi esse nome. Embora seja uma música do Metallica, a gente é uma banda autoral e o nome foi porque eu curtia tanto o significado quanto a sonoridade do nome. Eu acho legal, Mankind, Mankind. E acho que tem tudo a ver com a personalidade de vocês, com o som de vocês. Eu acho que conversa, eu acho que você falando agora faz total sentido a escolha. Eu, particularmente, gosto. É aquele nome fácil, mas ao mesmo tempo Sim, cheio de sim. complexidade, né? Traz uma série de significados. Eu gosto muito disso. Até porque a gente recebe cada nome aqui impronunciável, né? A galera Verdade. é muito criativa nesse rolê, né? Aham, Te juro, aham. tem banda que eu recebo aqui que eu falo, dá para você pronunciar para mim, que me ajuda, porque eu não tô conseguindo. Verdade, galera. Vocês são muito criativos. Brasil, o que tu curte e gosta de autoral brasileiro? Você consome bandas brasileiras? Eu consumo bandas brasileiras, sim. Desde lá da época lá no início, a galera do Azul Limão, Dorsal Atlântica. E aí eu fiquei muito fã quando surgiu o Viper, que foi a primeira grande banda de metal, né, brasileira, que estourou mundialmente. E aí nessa onda já vem Sepultura junto, o Angra, que eu amo de paixão, Dr. Sim, que é uma banda sensacional. Fiz até amizade com os caras, né? E assim, o brasileiro tem muito metal bom, né? E as bandas atuais assim da nossa cena, aqui, galera do Soundscars, No Sunny Days, vou citar algumas aqui, peço perdão porque eu não vou lembrar de todas, peço até perdão para os meus amigos aí, mas tem muita banda boa, né, cara? Tem Verdade. Lindsay Vende, tem muita banda bacana aí na ativa aí. Dá um orgulho danado, né? A Cara. gente tenta aqui trazer, a gente está tentando aqui, a gente vai trazendo aqui aos poucos como dá, mas a intenção aqui é trazer essa galera toda, porque a galera que está no corre, né? Galera que tem que fazer um corre danado. Aí no Rio, tá tendo lugar? Como que tá espaço aí? A gente tá conseguindo ter aonde tocar o ao vivo aí? Olha, está crescendo a passos de tartaruga. Não, já esteve bem pior, está melhorando aos poucos, mas essa questão do cover, no Rio de Janeiro principalmente, eu tive em São Paulo há pouco tempo, no Monster of Rock, lá tem muito mais espaço para as bandas autorais. Aqui no Rio a gente ainda está engatinhando nisso, né? Porque o amigo, um amigo aí até citou, tem espaços diferentes e tal. Na verdade, tem espaço para todos. Se souber organizar direitinho, por exemplo, tem
tem um espaço aqui perto de onde eu moro e só toca cover e o bar abre às 7 horas da noite, a banda começa a tocar lá para as 10, 11 horas. Eu estava conversando com o pessoal do bar e falando, cara, de 7 às 10, dá para você botar uma banda autoral ali para abrir o show. E aí você tem espaço para as duas coisas. O cara vai lá para ver o cover, né? Chega um pouco mais cedo, conhece uma banda que ele não conhecia, que de repente vai curtir, vai gostar, vai se tornar fã. Então, assim, Verdade. se você, havendo boa vontade de todas as partes, dos produtores, das casas, do público, tem espaço para todo mundo. Basta querer, né? É verdade. É verdade. E aí no Rio de Janeiro tem muita banda, viu? Nossa, a gente recebe muita banda do Rio de Janeiro. Água Boa, Rio de Janeiro, para autoral, viu? Parabéns aí. É um orgulho danado aqui. Esses dias para trás a gente fez um post aqui sobre qual cidade estava pegando mais e Rio foi muito citado. E Ah, é que na legal, contramão, cara. né? A gente espera que a gente fica achando que não, né? Que aí deve rolar. Aqui como aqui a galera rola muito sertanejo, a gente tem a sensação que aí o que predomina é o funk, e quando a gente vê a nossa cena brilhando ali com tanta qualidade, com tanta gente no corre, gente, enche a gente de orgulho, de verdade. E a gente tem que entender que a gente não está numa briga contra o funk, numa briga contra o pagode, uma briga contra o sertanejo. A gente tem Jamais. que achar o nosso espaço. A gente não vai concorrer com a Lady Gaga na praia de Copacabana. Isso nunca vai acontecer. Mas a gente pode ter vários bares, vários lugares. Nós temos aqui as areninhas culturais, né? Em cada bairro tem uma que é mantida, ajudada pela prefeitura, que abre espaço para os artistas locais, né? Então, nós temos muitas formas de fomentar isso aí, sem precisar entrar em guerra contra ninguém. Cada um tem seu espaço, cada um tem seu nicho. Isso E se a gente parar de falar do que a gente não gosta e falar mais do que a gente gosta, também ajuda, né, galera? Curtiu a banda? Comenta aí, espalhe em música, né? A gente brasileiro tem mania de ficar espalhando meme aí o tempo todo. Vamos espalhar música, né? Música educa, música, às vezes a música até salva, né? Vocês já foram salvos por música? E eu já Olha, teve música que me salvou quando eu mais precisei. sim, tem uma banda aqui no Rio chamada Loud, também parceiros nossos. Eles lançaram um álbum recentemente. O álbum é todo baseado em situações de saúde mental. O principal compositor, né, o Rafael, ele se tornou músico para curar uma depressão. E aí, nos shows dele, ele leva a psicóloga dele para dar uma palavra com os fãs. Então, assim, é um trabalho sensacional, sensacional. As próprias músicas nossas, essa música Hidden Side of Me, que é o título do nosso novo álbum, eu fiz falando sobre o transtorno de bipolaridade, né? Fiz na visão de quem sofre o transtorno, né? Então, embora eu não tenha, eu já convivi com muita gente assim, eu sou professor, né? Então eu convivo com gente de todo jeito, né? Então, a música realmente salva. A música salva literal, não é só salva emocionalmente, não, salva às vezes literalmente. Concordo, concordo. E esse é um dos motivos pela qual a gente abraçou essa ideia, esse projeto, essa ideia de vir aqui nas redes sociais, dar a cara a tapa para falar de autoral brasileiro. Porque a gente precisa falar para vocês, assim como você, artista brasileiro, gratidão, obrigada por dividir aí o talento de vocês com a gente. Saiba que as músicas não são só mais de vocês, é nossa também. Toca na nossa playlist, tá com a gente. E eu acho legal, eu acho importante vocês saberem disso. Talvez vocês não recebam toda a valorização que vocês merecem. E eu venho aqui, um pequeno grão de areia, dizer para vocês, gratidão.
gratidão, obrigada de verdade por vocês existirem, porque música para mim, e tenho certeza que para muita gente, é vida, é combustível de vida. E eu agradeço muito as suas palavras, me deixou realmente emocionada. A música é nossa só até a gente lançar, né? Depois que a gente lança, a música é do mundo. Então, ter esse tipo de feedback, como você está falando aí pra gente, é recompensador demais, cara. Vale mais do que qualquer grana que a gente possa ganhar por aí. Isso aí acho que vale. Tem coisas que o dinheiro não paga. Ah, de coração. A gente se apaixonou, a gente amou, a gente quer saber o que vocês estão aprontando, o que vocês planejam, o que vem por aí, o que a gente pode esperar de vocês. Quero saber do futuro. Então, agora a gente começou nossa nova turnê. Começamos no sábado passado. Esse fim de semana já temos mais 2 shows. Então a gente tem aí uma leva de shows já agendados. A gente quer agora cair na estrada, botar nossa música nova aí para a galera ouvir. Vem para Ribeirão, vem para Ribeirão. Casa! Muito. Aqui, ó, mais uma banda sensacional também. Ribeirão, leva a gente para aí, a gente quer ir. É isso aí, exatamente. Aqui a gente tenta, viu? A gente luta, a gente manda, a gente insiste, às vezes a gente ganha. Eles torcem o nariz um pouco pra gente, que a gente fica ali, autoral, 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 né? Nada contra os covers, mas a gente tá sempre na luta aí para trazer para Ribeirão e mandar daqui também para ir, né? Fazer essa, né? Eu acho que esse é o caminho. Não é fácil a logística. Pode levar a gente, que vocês não vão se arrepender. É isso aí, eu acho que nós estaremos lá cobrindo tudo. Então, Casas, Ribeirão, fica de olho aqui, vamos trazer. Mas continua contando aí que eu te cortei, emocionada, chamando vocês para vir aqui, né? Porque chama, né? Chama. Uhum. Então, assim, toda vez que tem uma mudança de formação na banda, né, a gente começa a idealizar, né, que a gente vai fazer daí para frente, né? Então, assim, o Rafael, meu filho, essa semana mesmo, ele já mandou umas ideias lá no grupo de músicas novas. Eu falei, pô, legal, cara. A gente acabou de lançar um álbum novo, mas já estamos aí com a cabeça fervilhando de ideias, então eu tenho certeza que não vai demorar muito a gente começar esse trabalho de criar músicas novas, até porque o compositor ele se alimenta disso, né? Ele se alimenta de criar. Mas a gente está bem focado em entregar um show bem bacana. A gente está com vinhetas, com som, a gente está buscando ideias de visuais para o palco. Vocês ao vivo deve ser uma coisa do caralho. Cara, a gente se esforça bastante. Assim, para quem é fã de Kiss, como eu sou, entregar um show maravilhoso em todos os sentidos é primordial, cara. E assim, sempre falo para quem toca comigo, a gente não precisa estar ganhando R$1 para ter atitude profissional. O profissionalismo tá dentro de nós, não tá no contra-cheque. Então, assim, qualquer show que a gente faça, qualquer galera que está aí vendo a gente e pretende ir aos shows, você pode ter certeza que a gente vai entregar o melhor que a gente puder. A gente não vai dar menos do que 100%, nunca. Porque a gente sabe o corre que é, a gente sabe a dificuldade que é para a gente estar ali, a gente sabe a dificuldade que é também, às vezes, para o público estar ali, né? Porque hoje em dia não tá fácil para ninguém financeiramente, questão de segurança. Muitas vezes, amigos nossos não podem ir a show em certos lugares porque acaba tarde para voltar para casa, fica meio inseguro e tal. Então, a gente respeita muito, a gente toca para uma ou para 1000 pessoas do mesmo jeito, com a mesma empolgação, com a mesma garra, com a mesma raça. E é isso, cara. A gente saia pra caramba para entregar o melhor produto para quem saiu da sua casa para ir lá ver a gente. Eu tenho certeza. Eu quero, Ribeirão, tá aqui, eu quero. Quero muito ver vocês ao vivo. E falando de grana, eu espero muito que vocês consigam alcançar, porque a banda merece. Grana é mais que justo. Eu sei da dificuldade, mas eu sempre vou estar aqui na torcida. Mas uma forma do público ajudar
a banda sempre são os merchans, né? Sim. Como que faz? A gente consegue comprar merchan da banda. É só chamar a banda aí no Insta. As Então, a tão gente, maravilhosas, tão lindas. Vocês vão isso, amar. nós temos aí essas duas camisas, que são as camisas que a gente já vinha vendendo desde da última turnê. Nós já estamos providenciando as camisas para essa turnê nova, ainda não estão prontas, mas a gente já está em negociação aí com os fabricantes. Então, quem quiser mexer nosso aí, camisa e tal, só mandar um direct lá no Instagram, que a gente manda para qualquer lugar do mundo. É uma forma de ter a música aqui pertinho, ter vocês pertinho, né? De ajudar o artista. Eu amo camiseta de banda, eu tenho certeza que a maior parte dessa galera também curte. Então, quem puder curtir, vai lá, fortalece, que é uma forma da gente botar essa música aí para rodar, né? Incentivar os meninos. Até entre nós da banda, uma coisa que surgiu meio que naturalmente, toda vez que a gente toca com outras bandas, a gente sempre, ou eu, ou o Renan, a gente sempre compra a camisa das bandas que tocaram com a gente, e aí em shows seguintes a gente vai com a camisa da banda parceira e tal. Isso, além de Eu ajudar vou financeiramente, falar, ajuda muito a gente. eu adoro, eu reparo, quando eu vejo banda tocando ali, com a camiseta de outra banda parceira ali, falo aí sim, a gente sente essa união. É muito lindo, parabéns por isso. Eu acho que é esse aí o caminho, né? Faltou alguma coisa? Eu falo muito, né? Eu falo pra caramba. Eu também Me falo pra perdoe caramba. aqui. Não sei se faltou alguma O coisa. Se tempo quiser, voa, a gente já tá quase uma hora aqui. O Insta daqui a pouco derruba nós. Eu não verdade, quero que ele faça é isso na bom a nossa gente live. passar, né? Assim que é gostoso, né? Mas já fica aqui o convite para você já voltar no futuro aqui, vai Maravilha. atualizando a gente de tudo que a banda tá aprontando. Chama a gente é meio doido, bate a nave, mas chama nós lá, o que a gente puder ajudar aqui a divulgar, espalhar, pode Então, gritar com nós. é isso aí. E galera de Padre Miguel, nós estamos tocando aí no sábado. Galera da Rua Ceará, lá na Praça da Bandeira, estamos tocando no domingo. Duque de Caxias, dia 15 de junho. A Areninha Cultural de Bangu, do dia 22 de agosto. Já temos um show praticamente fechado para Cascadura em julho. Então, galera, a gente está esperando vocês lá nos shows. É isso aí, galera. Quem pode aí, inveja de vocês que estão pertinho aí, cola no som. Tenho certeza que o ao vivo desses meninos são incrível. E eu vou deixar o link nos stories aqui para quem não conhece a banda, vai lá, curte o som, depois vem me contar. Vai lá, segue os meninos também no Instagram. Essa live vai rolar na grade da Overrock, segunda-feira, 8h30 da noite. E depois vai ficar disponível no YouTube. Mas agora é a sua deixa, a sua hora. Manda beijo, manda salve, pode cobrar dívida, pode mandar para PQP, é seu espaço. Manda os meninos e a merda que não estiveram presentes aqui. Espero que na próxima eles estejam. Vitor e Fique à Rafael, vontade. são os bundões, Isso fugiram, aí. me deixaram aqui sozinho. Depois não vão poder reclamar, né? Eu vou falar o que eu quiser, se eles não concordarem, não vão sair. Um beijão pro meu É isso amor. aí. A Aline, que ela tá aí vendo. Ela já até comentou Lindona. aí. Lindíssima. E para minha família, para os fãs, para as bandas parceiras, principalmente, que tem. A gente está num corre bastante forte aí. E é isso, cara. Um beijo para os meus alunos aí também, para a galera das escolas que eu trabalho. Tamo junto. Tamo junto. É bom saber que tem professor do rock and roll aí, incentivando aí, colocando. Vômito de Bob está Gente. chamando a gente para ir para o Hard Noise Benfica aqui em Porto Real. Parceiro, É isso aí. a gente vai para onde chamar a gente, onde manda, fala para os produtores aí, mandar um direct lá no Instagram. E os fãs também, cara, manda direct para a gente lá, que a gente adora trocar uma ideia com os fãs, a gente adora trocar uma ideia com a galera toda. É isso aí.
e eu fiquei aqui no escuro, caí, tomei um tombo. Para fechar a noite, foi perfeito, Valeu. incrível. Só Fantástico. agradeço aqui, vamos ver. Foi! Gente, que isso? Caiu. Voltou. Mas eu voltei. É assim que o underground é. A gente Nossa, cai, é mas a isso gente aí. volta. Nossa, A gente não desiste nunca mais não cai. nunca. Olha que... Isso aí. Mas foi incrível, Valeu. gratidão. Volte mais vezes. Toda A casa é vez que sua, espero chamar, vocês estaremos aqui. aqui. É isso, galera. Gratidão. Valeu. Fui até quinta-feira. Beijo, galera. Apoie. This is no proper time.